esse exercício aqui sobre concentração das soluções. As soluções são misturas em que um componente é um líquido e o outro é um sólido dissolvido, uma mistura homogênea. Para fazer o cálculo dessa concentração, dessa mistura desse sólido no líquido, utilizamos algumas fórmulas químicas para determinar a concentração exata ou formularmos ou prepararmos uma solução com a concentração exata com que queremos trabalhar. Nessa questão aqui, fala-se o seguinte: uma solução foi preparada adicionando-se 40 gramas de NaOH em água suficiente para produzir 400 ml de solução. Calcule a concentração da solução em gramas por ml e gramas por litro. Então aqui a gente pode calcular essa concentração da seguinte forma: 40 gramas vai ser a massa do soluto dissolvido na solução. E 400 ml vai ser o volume dessa solução. Então a gente pode separar os dados aqui, ó. M1, que é a massa, 40 gramas. E o volume, que foi dado aí na questão, 400 ml. Pede-se para calcular essa concentração, o C, em gramas por ml e gramas por litro. Então, para calcular a concentração ou a concentração comum de uma solução, é simples. A gente utiliza essa fórmula aqui, ó. Concentração é igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Esse 1 aqui é referente ao soluto, M1, massa do soluto dissolvido. É a parte sólida, em que está a menor quantidade na mistura. Então, colocando aqui na fórmula, vai ficar 40 gramas dividido por 400 ml. 40 gramas dividido por 400 ml vai dar 0,1 gramas por ml. Quem não lembra dessa continha, vou fazer aqui do lado. 40 dividido por 400. Como o 40 é menor do que o 400, você coloca um zero aqui, ó. E aqui embaixo coloca um zero e uma vírgula. Aí vai ficar 400 dividido para 400 dá 1. 1 vezes 400, 400. Subtraindo aqui dá 0. Então essa aqui é a resposta. Mas na questão ele pede duas respostas, ó, gramas por ml e gramas por litro. Então, como a gente calculou o volume em ml aqui, é só a gente colocar ele em litro. 400 ml transformando para litro, você divide isso por 1000. Que aí vai dar 0,4 litros. Aí eu utilizo a mesma fórmula. Concentração é igual a M1 sobre V. Coloco 40 dividido por 0,4. Agora em litros. 40 dividido por 0,4. Fazendo a continha aqui do lado, ó. 40 por 0,4. Tiro essa vírgula aqui, ó. Risco. Coloco um zero aqui para compensar isso. Aí vai ficar 400 dividido para 4 dá 100. 100 vezes 4, 400. Subtrai aqui dá 0. Então a resposta aqui também é 100 gramas por litro. Tá bom? Então temos duas respostas aí. Gramas por ml e gramas por litro. Continuando aqui, mais uma questão que eu separei. Calcule a concentração em gramas por litro de uma solução de cloreto de sódio, sabendo que ela encerra 45 gramas do sal, isso aqui vai ser a massa, o M1, em 15 litros de solução, isso aqui é o volume. Então, de novo, pede a concentração em gramas por litro. Para calcular a concentração em gramas por litro, a gente usa essa fórmula aqui, ó, da concentração. Na questão já foi dado que o M1 é 45 gramas e o volume é 15 litros. Substituindo aqui na fórmula vai ficar 45 dividido por 15.
Quanto é 45 dividido por 15? Vai dar 3. 3 gramas por litro. Então, essa questão é só isso. Tá bom? Questão 3. Calcule a massa de ácido nítrico. Nessa questão, pede-se a massa. Então, a gente tem que encontrar o M1. Necessária para a preparação de 150 ml de uma solução. Isso aqui é o volume. Então, volume 150 ml. De uma solução de concentração 50 gramas por litro, que é a concentração. Então, escreva aqui os dados da questão. Pede-se a massa, foi dado o volume e a concentração. Reparem que o volume aqui está em ml e a concentração está em litro. Então, aqui nessa situação, você tem que transformar o volume para litro, que é simplesmente dividir esse valor por 1000. 150 ml dividido para 1000 vai dar 0,15 litros. Agora, eu escrevo a fórmula da concentração comum, né? C igual a M1 sobre V. Substitui os valores aqui, ó. 50 é igual a M1 sobre 0,15. Agora que eu transformei litro em litro, eu posso colocar aqui na fórmula. Para achar o M1 é fácil. Multiplica meio pelos extremos aqui para achar esse valor do M1. Então, eu jogo o 0,15 que está dividindo aqui, ó, para o outro lado, multiplicando por 50. Vai ficar 50 vezes 0,15. Então, o M1 vai ser igual esse resultado aqui, ó, 50 vezes 0,15. Fazendo aqui do lado, ó, essa continha. 0 vezes 0,15 vai dar tudo 0. Multiplico 5 agora. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. 5 vezes 0, 0. Passo o traço aqui somando. Vai ficar 0, 5, 7 e 0. Ando duas casas aqui, ó, porque eu tenho essas duas casas do 0,15. Então, a resposta vai ser 7,50 ou 7,5 gramas, tá bom? Questão 4. Questão 4. Pede-se para calcular a concentração, a molaridade, né? A concentração molar da solução. Qual a molaridade de uma solução? Aqui já é outro tipo de concentração. Dá essa substância aqui, o ácido sulfúrico, com a fórmula dele, H2SO4, que encerra 19,6 gramas desse ácido. Aqui é dada a massa, né? Separo já aqui os dados, ó, M1, 19,6 gramas, em um volume de 200 ml, o V, 200 ml. E no fim coloca-se aqui o valor das massas atômicas dos átomos em relação a essa fórmula aí do H2SO4. Como pede-se a molaridade ou concentração molar, a concentração molar é calculada com essa fórmula aqui, ó. Concentração molar é igual a M1 sobre massa molecular 1 vezes o volume. O M1 é 19,6. O volume aqui na concentração molar tem que ser sempre em litros. Então, como está em 200 ml aqui, ó, vamos transformar isso para litros. 200 dividido por 1000 vai dar 0,2 litros. Aqui ainda falta encontrar a massa molecular do H2SO4. Massa molecular do H2SO4 vai ser a soma da massa desses átomos. Então, vamos pegar o primeiro átomo aí, o hidrogênio. A massa dele, cada átomo tem uma massa específica, tá? Na questão é dado aqui no final, ó, o valor da massa de cada átomo. Na tabela periódica também tem um valor dado de cada elemento químico. O hidrogênio aqui, no caso, é 1. Aí você vai multiplicar pela quantidade de hidrogênio que tem na fórmula. No caso aqui, 2 hidrogênios. 1 vezes 2
vai dar 2. Depois a gente pega o outro elemento da fórmula, que é o S. Vê o valor dele aqui, ó, 32. Coloca 32 vezes a quantidade, aqui na fórmula só tem um S. Vai dar 32. E por fim o oxigênio. O oxigênio vale 16 vezes a quantidade na fórmula aqui, que é 4. 16 vezes 4 dá 64. Passo o traço aqui, ó, e somo tudo, todas as massas aqui. Vai dar 98 gramas por mol. Esse valor aqui é o valor da massa molecular do meu soluto, tá? A massa dos átomos da minha substância aí. Coloco agora esses valores na fórmula da concentração molar. Minha concentração molar vai ficar igual 19,6 dividido por 98, que é o valor do MM1, vezes o volume em litros, que é 0,2. Então aí vai dar, repito, 19,6 aqui em cima e calculo aqui 98 vezes 0,2. Fazendo aqui no cantinho, ó. 98 vezes 0,2 vai dar, multiplico o zero agora, somo tudo aqui, ó. E lembro de colocar essa vírgula aqui de uma casa, 19,6. Então, continuando aqui, a expressão vai ficar 19,6 dividido por 19,6, isso vai dar 1, e o valor vai ser 1 mol por litro. Concentração molar é dada assim, ou molaridade. Tá bom? Então, vamos para a próxima questão, que é sobre isso também, concentração molar ou molaridade. E na quinta questão, temos, determina a concentração molar. Concentração molar é a molaridade. Nós temos que encontrar nessa solução aqui, ó. Aí dá o valor da substância, CaCO3, de uma solução que contém 400 gramas, isso vai ser o meu M1. M1 igual a 400 gramas. Desse sal dissolvido em 2 litros de solução. Aqui vai ser meu volume, 2 litros. Então, o volume já está em litros, não precisa transformar. Aqui o que precisa calcular é a massa molecular do soluto, né? Que é referente a essa fórmula aqui, ó, CaCO3. Aí você olha pela fórmula e escreve. O Ca vale 40, foi dado aqui, ó. Multiplica por quantos Ca tem na fórmula, só tem 1. Isso vai dar 40. Embaixo aqui, ó, carbono vale 12. Multiplica pela quantidade da fórmula, só tem 1. Esse 3 é do O, não do carbono. Então vai ficar 12. E o oxigênio, o valor dele é 16. Tá, daqui 16, ó, vezes 3. 16 vezes 3 dá 48. Aí você soma tudo aqui, ó. 10 vai 1, 10. Vai dar 100 gramas por mol. Agora eu escrevo a fórmula da concentração molar. Vou fazer aqui embaixo. Concentração molar igual a M1 sobre massa molecular 1 vezes o volume. Isso vai ser 400 gramas dividido por 100 vezes 2. Tá? O 100 aqui do MM1 e o 2 é o volume. Repito aqui na expressão 400 dividido por 200. 100 vezes 2, 200. E aqui a divisão, 400 dividido por 200 vai dar 2. 2 mol por litro. Então é isso, pessoal. Esse exercício sobre concentração comum e concentração molar.